Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para falar algumas impressões a respeito de um livro que eu li recentemente, que é o Homo Deus, do Harari. É difícil resumir, né, os livros dele, apresentar uma resenha, digamos assim, né, porque são livros aí muito abrangentes, né, tratam de muitos temas, mas vou tentar aqui dar algumas impressões gerais. Bom, o legal do livro é que ele não é um exercício de futurologia, né? Não é um chute. Então, o autor ele se baseia em evidências científicas, em pesquisas já em andamento, enfim, que foram concluídas recentemente para basear as opiniões dele a respeito do que, né, nos reserva o futuro aí para a humanidade, que é o mote aí, o tema do livro, conforme está indicado aí na própria capa. Bom, o autor, ele, enfim, é difícil resumir, né, mas o livro trata basicamente da influência dos dados e do poder que os dados já têm e terão ainda mais, né, sobre a vida humana e sobre tudo que nos cerca, economia, consumo, mercado de trabalho, enfim, todos esses temas aí vão, segundo o autor, até o fim do século, enfim, meados do século 22, mudar radicalmente a vida do ser humano, enfim, a vida do planeta, digamos assim, né? Se a gente estiver ainda nesse planeta aqui, né? Os nossos netos aí e tal. Mas trata muito dessa questão da influência dos dados na vida humana, tá? Hoje a gente vive, né, numa crença humanista, né, de que o ser humano ele é o ser mais importante do planeta Terra, né? Então tudo gravita em torno dele e, segundo o autor, isso tende a ser substituído, já está sendo, enfim, tende a ser em pouco tempo aí pelo dataísmo, né, ou pelo deiraísmo, né, ou seja, a força mais importante do planeta não vai ser o ser humano, mas em si, né, sim o processamento de dados, a capacidade de processamento de dados. Então você teria aí um afastamento do humanismo e a existência de um dataísmo, né, na visão do autor. E como que a gente chegou nesse ponto, ou como a gente vai chegar nesse ponto, né? Então, segundo o autor, o ser humano, desde o início da civilização, ele sempre teve três problemas muito graves que assolaram, né, a raça humana. A questão da fome, da guerra e da peste, que na visão dele já foram suplantados, claro que com alguns focos ainda em alguns países, algumas regiões, mas de maneira geral suplantado. E para substituir esses desafios que foram vencidos, o ser humano ele definiu três novos desafios aí, três novos problemas a serem resolvidos, que é vencer a morte, buscar a felicidade eterna e se tornar, né, como se fosse um deus, aqueles deuses lá do Antigo Egito, enfim, né, aqueles deuses mitológicos com poderes, superpoderes e tal. E como que a raça humana vai alcançar, vai resolver esses três novos problemas? Por meio da capacidade, né, de processamento de dados. E por isso que, né, isso já está nos levando e nos levará ainda mais a um culto aos dados na visão do autor. Tá certo? Também um ponto que o autor discute que o ser humano, né, ele é um simples processo bioquímico, né, muitas vezes incompreendido pela atual tecnologia que a gente tem. Então, né, visando compreender melhor esses processos bioquímicos, né, isso vai levar aí a um aprofundamento ainda maior da capacidade de processamento de dados, até um momento que isso vai ser tão grande que vai suplantar a raça humana. Então, a raça humana, na visão do autor, ela, né, enfim, vai ser extinta aí pelas máquinas, enfim, pela capacidade de processamento de dados. Então, de maneira geral, é isso que o autor ele apresenta para nós. E se a gente for notar, a gente já tem hoje aí ferramentas de capacidade com capacidade, melhor dizendo, de processamento de dados muito grande. Por exemplo, o Google, o Facebook, né? A gente tem aí aplicativos que monitoram aí a nossa saúde, você tem um relógio que monitora o seu batimento cardíaco, enfim, né, o seu sono, etc. Então, essa capacidade de processamento de dados, né, em pouco tempo, em algumas coisas já, né, hoje, mas em pouco tempo, vai conhecer o ser humano melhor do que ele mesmo, então tende a substituir aí a própria crença humanista, né? E isso, como eu falei, tem reflexos em tudo, né? Na economia, no consumo, enfim, no mercado de trabalho, nas relações humanas, em diversos outros pontos que o autor discute no livro que, né, enfim, está mais bem explicado lá. A questão do próprio livre-arbítrio, né, melhor dizendo, enfim, o autor discute muito essa questão que a gente já não tem o livre-arbítrio já
por conta, né, dessa capacidade de processamento de dados. Enfim, os dados nos conhecem melhor do que nós mesmos, né? Então essa questão do eu interior, ele discute muito a questão da mente, se a gente tem uma mente ou não, enfim. Tudo isso aí tende também a ser superada essa discussão a partir do momento em que mais e mais dados, né, nossos individuais estiverem aí sendo, né, processados a todo momento por todas essas plataformas aí, enfim, nas nossas redes sociais, aplicativos que monitoram a nossa saúde, enfim, tudo isso aí, esse conjunto, esse conglomerado de dados vai conhecer a nós, né, muito melhor do que a nós mesmos. E se a gente for avaliar, por exemplo, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos, teve essa polêmica toda com o Facebook, enfim, então isso realmente não é assim, uma alucinação do autor. São coisas realmente que já estão acontecendo. Enfim, de maneira geral, né, a extinção do ser humano na visão do livro, na visão do Harari aqui no Homo Deus, ela passa pelo avanço, né, das máquinas. E daí, claro, isso é correto? Faz sentido? Enfim, né, existe alguma forma de conter isso? O livro não dá respostas, né, ele dá provocações para a gente pensar. Mas é um livro bastante interessante, bem na linha, alinhado com os outros livros dele. Se você já leu Sapiens, enfim, vai achar muito interessante. Tem algumas partes desnecessárias aqui, poderiam ser cortadas, ele já tratou muitas coisas lá no Sapiens, mas enfim, de maneira geral é um livro muito bom, na minha opinião, um livro nota 10, que enfim, vale muito a pena ser lido, embora seja um livro aí grande, tem, né, mais de 400 páginas, mas é bastante interessante. Beleza, moçada? Então é isso, queria trazer essas impressões aqui a respeito do livro, né, num formato aí diferente no vídeo, e espero que vocês gostem e aproveitem a leitura. Valeu, um abraço, até mais.